Boa tarde, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior falamos sobre os efeitos da atividade física, sobre os sistemas circulatório, respiratório e locomotor. Nós vimos que são benefícios alcançados através da atividade física. E agora vamos falar sobre os testes. Então, vamos falar sobre testes de aferição da aptidão física e composição da massa corpórea, ou seja, vamos analisar como anda a sua aptidão física, se você está bem condicionado ou se você está mal condicionado. A atividade física provoca modificações no nosso corpo, tornando-o apto e condicionado para executar atividades de trabalho, esportivas e do cotidiano. Então, já sabemos que a aptidão física é estarmos bem condicionados a realizar atividades do dia a dia. Mas como aferir a nossa aptidão física? Então, nós temos testes para medir a nossa aptidão física, para avaliarmos se estamos bem condicionados, se estamos mal condicionados, se a nossa aptidão física está boa, se está ruim, quais os nossos níveis de sedentarismo. Então, qual a relação entre composição corporal e aptidão física? O que seria a composição corporal? Seria os níveis, por exemplo, de gordura que nós temos no nosso corpo, os níveis de massa magra que nós temos. Então, através desses níveis, já podemos observar o índice da nossa aptidão física, porque uma coisa leva a outra. Se nós temos uma composição corporal ruim, automaticamente nós vamos ter um condicionamento físico também ruim. Veremos a seguir alguns testes e instrumentos de aferição da composição corporal e da aptidão física. Então, vamos lá. O primeiro teste que nós temos é a frequência cardíaca. Então, através da frequência cardíaca, nós podemos observar os nossos níveis de aptidão física. Outro teste é o teste de Cooper, que nós vamos conhecer como é que ele é feito e quais os benefícios e como podemos identificar nossa aptidão física através dele. Também o índice de massa corporal, que é o IMC, para podermos identificar se estamos abaixo de peso, com sobrepeso, ou estamos com o peso normal. Outro teste é o recíproco índice ponderal, que é o RIPER, que vocês vão conhecer e saber como fazer esse teste. E nós temos também o índice de adiposidade corporal, que é o IAC. Vamos lá. O que seria a adiposidade corporal? Então, a adiposidade corporal seria o seu percentual de gordura, seria a quantidade de gordura corporal que você tem. Só que essa adiposidade corporal está relacionada ao seu tecido adiposo. O que seria o tecido adiposo? Seria aquela camada que está sobrepondo ao teu músculo, aquela camada superficial da pele que nós podemos observar que ela é uma camada de gordura. Então, esse é o tecido adiposo. Ele está sobreposto ao músculo, está acima do músculo. Então, quando você pratica atividade física, realiza algum exercício, você observa que o seu músculo, ele é um músculo durinho, ele é um músculo concentrado. Já o nosso tecido adiposo, ele já é uma área mais flácida, ele já é um tecido mole, ele é flácido. Então, quando você observa, por exemplo, a tua musculatura, se ela está flácida, se ela está com aspecto que tem, por exemplo, celulite, significa que ali não é o teu músculo, que sobrepondo ao teu músculo, você está com uma camada muito grossa de tecido adiposo, o que vai dar um aspecto de flacidez na tua pele, de celulite, por exemplo. Então, se você pratica atividade física, você consegue diminuir o teu tecido adiposo e conseguir observar o teu músculo. Por quê? Porque o músculo, ele não é flácido, ele é rígido, ele é uma camada ele é uma carne rígida, e ele não é mole, não é flácido como a gordura. A gordura sim, ela é flácida,
e ela dá esse aspecto de celulite no nosso corpo. Então, o exemplo, a barriguinha, por exemplo. Quando você observa a barriguinha, se ela tá mole, se ela tá flácida, é porque acima dos teus músculos abdominais existe uma camada de tecido adiposo muito grossa, que tá fazendo com que você não consiga ver o teu músculo que tá abaixo daquele tecido adiposo. Então, se você realiza atividade física abdominal, exercícios para tonificar a barriga, o músculo, você vai conseguir diminuir esse tecido adiposo e você vai conseguir observar o teu músculo que está lá embaixo, viu? Que é um músculo bonito, rígido, tonificado. Vamos lá. Então, dando sequência, o nosso primeiro teste é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, que é o FC, é a quantidade de vezes que teu coração bate por minuto. Simples. A frequência cardíaca de uma pessoa normal varia em média de 60 BPM. O que seria BPM? 60 batimentos por minuto a 90 batimentos por minuto em repouso. Ou seja, o que é o repouso? Quando você está parado, quando você não realiza nenhum movimento. Então, se você está em repouso e você vai aferir a sua frequência cardíaca e esse resultado dá entre 60 batimentos e 90 batimentos por minuto, significa que você está com frequência cardíaca normal. Mais uma observação, esse teste, para dar esse valor, não podemos considerar em pessoas que têm problemas cardíacos, porque varia, viu? Isso é um teste para pessoas normais, que não tem nenhuma doença no coração, por exemplo. Então, a frequência cardíaca pode ser um indicador de aptidão física de um indivíduo, ou seja, o valor, o resultado da tua frequência cardíaca é um indicador para dizer se você está com uma boa aptidão física ou se você está com uma péssima aptidão física. Já que quanto mais condicionado o indivíduo se encontra, menos esforço seu coração faz para manter as atividades vitais do corpo em repouso. Dessa forma, menos batidas ele vai dar. Ou seja, se você está bem condicionado, se você é uma pessoa ativa, seu coração ele vai bater menos. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Por quê? Porque o teu coração ele não está precisando fazer tanto esforço físico, tanto esforço para conseguir manter as tuas atividades vitais. Então, quanto mais próximo dos 60 batimentos por minuto, mais condicionado você está. Melhor será a tua aptidão física. E ao contrário disso seria, da mesma forma, quanto menos condicionado o indivíduo, maior a quantidade de batidas que o coração tem que executar. Ou seja, se você está sedentário, se você está mal condicionado, seu coração vai precisar bater mais rápido para conseguir manter as suas funções vitais. Então, os batimentos cardíacos eles vão ficar mais próximo de 90 batimentos por minuto. Isso significa que você está sedentário, que você está mal condicionado, viu? Então, só através do teste manual nós podemos fazer essa observação. Uma curiosidade, há registro de atletas com 40 batimentos em repouso. Imagina, uma pessoa, um indivíduo, atleta, que o coração dele bate só 40 batimentos por minuto. Gente, o coração dele é quase parado. Isso por quê? Porque como ele é um atleta, o coração dele não precisa se esforçar tanto para manter suas atividades vitais, o que é bom para ele. Uma pessoa normal, sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, se o coração chegar a 40 batimentos por minuto, pode ter certeza que a pessoa vai a óbito. Vamos dar sequência. Como aferir e medir a frequência cardíaca? A frequência cardíaca pode ser medida de 2 métodos. Manualmente, que não é um teste científico que possa te dar comprovações fidedignas, mas que é um teste que você pode observar se você está bem condicionado, se você está mal condicionado, então já é um indicador, já funciona. E nós temos o frequencímetro, que é mais científico, que já é mais fidedigno, que você pode acreditar mais no resultado. Então, os frequencímetros, eles já estão se modernizando, existe frequencímetro hoje em dia até em relógio, que você pode fazer
aferir a sua frequência cardíaca, tanto em repouso quanto durante uma prática de atividade física, viu? Através do frequencímetro. Então, vamos lá. Vamos aprender a aferir a frequência cardíaca manualmente, que é a forma mais simples, mas que dá para você identificar se você está bem condicionado, se você está mal condicionado. Então, a primeira coisa, coloque seus dedos, indicador e médio, sobre a parte inferior do punho, abaixo da base do polegar. Ou seja, observa aqui na imagem seguinte, você vai colocar os seus 2 dedos bem nessa segunda imagem, que tem assim a artéria radial do pulso. Então, você vai colocar o seu dedo indicador e o dedo médio. Não coloque o dedo polegar. Por quê? Porque o dedo polegar, ele tem pulso próprio. Então, pode atrapalhar na hora do resultado. Então, você vai procurar sua artéria radial, você vai sentir seu pulso e você vai contar quantos batimentos por minuto acontece. Aí você vai ter o seu resultado. Voltando. Aqui. Segunda coisa, pressione firmemente os dedos planos até sentir o pulso. Então, você pressiona até você procurar lá o seu pulso, até você encontrar. Depois, com o relógio, conte os batimentos cardíacos por 6 segundos. Ou seja, você vai pegar lá o seu cronômetro e você coloca em 6 segundos. E aí você conta quantos batimentos cardíacos você vai ter nesses 6 segundos. Depois você multiplica por 10. Se não, você pode colocar lá seu cronômetro em 1 minuto e você conta, meio normal, quantos batimentos cardíacos você vai ter durante esse minuto, viu? Então, a nossa aula de hoje é até aqui. Vamos lá para o WhatsApp para a gente fazer para a gente aferir a nossa frequência cardíaca. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.